Atenção emissoras, formação de rede, Repórter Nacional. Meio-dia em Brasília. O que acontece? O que está sendo feito agora no Brasil e no mundo? Jornalismo construtivo. Repórter Nacional. Olá, boa tarde. Eu sou Ana Lúcia Caldas e você acompanha agora as principais notícias do dia. Presidente Bolsonaro faz exames em Hospital de Brasília e cancela compromissos. Anvisa aprova pesquisas de 2 novas vacinas contra a Covid em 8 mil voluntários. Inscrições do Enem terminam hoje. Queda da Bastilha na pandemia. De máscara e exigência de passaporte sanitário, 25 mil pessoas assistem desfile em Paris. Nos acompanhe no aplicativo Rádio ZBC para celular. Nos siga também pelo Twitter, @Rádio Nacional BR. Hoje é quarta-feira, 14 de julho de 2021. Repórter Nacional. O presidente Jair Bolsonaro fez exames no Hospital das Forças Armadas aqui em Brasília na manhã de hoje e cancelou todas as reuniões marcadas no período, inclusive a que seria entre os 3 poderes. Sayonara Moreno explica isso agora para a gente. Oi, Sayonara, boa tarde para você. Como está o presidente? Oi, Ana, boa tarde. A informação da Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto informa que o presidente Jair Bolsonaro está animado e passa bem, viu? Ele vinha reclamando já de um soluço há mais de uma semana. E a informação é de que ele deu entrada no Hospital das Forças Armadas hoje, na madrugada de hoje, justamente para investigar as causas desse incômodo, desse soluço, né? A orientação foi da equipe médica de Bolsonaro que o encaminhou para a unidade, onde realizou uma bateria aí de exames. Segundo o Planalto, o presidente deve ficar em observação por até 48 horas, mas não necessariamente no hospital. Ainda não se sabe, Ana, se ele continua por lá ou se ele está descansando já no Palácio da Alvorada, a residência oficial da Presidência da República. Devido a esse episódio, acabou sendo, então, como você falou, cancelada a reunião dos 3 poderes que estava agendada para hoje. Às 11 da manhã haveria aí o encontro entre os chefes dos 3 poderes, né? O presidente Bolsonaro pelo Executivo, o ministro Luiz Fux, que preside o Supremo Tribunal Federal pelo Judiciário, e Rodrigo Pacheco do Senado e Arthur Lira da Câmara dos Deputados, ambos representando o Poder Legislativo. Toda a agenda do presidente Bolsonaro está suspensa no dia de hoje, incluindo a reunião do Comitê Nacional de Enfrentamento à Pandemia de Covid-19, sempre coordenada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no Palácio do Planalto. Inclusive era o primeiro item da pauta oficial do presidente Bolsonaro. É com você, Ana. Pois é, e a Sayonara continua com a gente, é porque o presidente, né, como ela falou, por causa desse probleminha de saúde dele, participaria do lançamento das ações para o novo ensino médio. E esse foi outro compromisso que ele teve que cancelar. Mas o evento aconteceu e a Sayonara vai ter essas informações também para a gente. Sayonara, o novo ensino médio será implementado no ano que vem, é isso mesmo? Exatamente, Ana. A partir de 2022, o novo ensino médio, que já estava previsto em lei, uma lei aprovada em 2017, define aí toda uma nova organização do currículo escolar e o aumento do tempo de carga horária para esse ensino. Durante a cerimônia de hoje, que aconteceu no prédio do INEP, onde, na verdade, aconteceria no Palácio do Planalto, o motivo você explicou já da mudança, né? O ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou que as mudanças previstas vão ser implementadas a partir do ano que vem, logo no início do ano letivo, tendo como referência a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. O novo ensino médio já funciona em algumas escolas do país de forma de teste, né? Mas a lei torna obrigatória a implementação em todo o país a partir do ano que vem, que são 5 anos após a publicação da lei. O secretário de Educação Básica do MEC, Mauro Rabelo, informou que a pasta publicou hoje, inclusive, a portaria do MEC com o cronograma de ações para a efetivação do novo ensino médio em âmbito nacional. O documento vai orientar aí todos os estados e o Distrito Federal sobre os procedimentos, prazos, né, que devem ser tomados e respeitados e como elaborar os currículos escolares de acordo com a base curricular. As mudanças começam, como eu já disse, em 2022, primeiramente na primeira série do ensino médio. No ano seguinte, atinge a segunda série e em 2024, as 3 séries do ensino médio. Entre as principais mudanças estão aí o aumento da carga horária, ou seja, a partir do ano que vem, o ensino médio deve ter pelo menos 1.000 horas
anuais. O aluno deve ficar pelo menos 1.000 horas na escola. Outra mudança é em relação aos chamados itinerários formativos. Cada estudante vai poder escolher a área em que deve seguir de acordo com os interesses e necessidades pessoais aí. Esses itinerários se dividem em 5, Ana. Matemáticas e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. O 5º itinerário prevê a formação técnica e profissional. A portaria do novo ensino médio prevê ainda a formação de professores, a atualização de materiais didáticos e mudanças nas provas do SAEB e do Enem, alinhados à Base Nacional Comum Curricular. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Obrigada pelas informações, Sayonara. Olha, e ainda falando em ensino médio, quem quer se inscrever no Enem precisa correr. O prazo acaba hoje. E, além do Enem, o ProUni também está oferecendo 134 mil bolsas de estudo. As inscrições vão até sexta-feira. Mas quem vai trazer todas as informações para a gente é o Lucas Por Deus Leão. Lucas, boa tarde. Termina hoje a inscrição para o Enem de 2021. Para participar, basta acessar a página do participante do Exame Nacional do Ensino Médio na internet. A taxa de inscrição é de R$ 85 para o estudante não isento. Entre os alunos que não precisam pagar o Enem estão os que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou apenas o 3º ano em escola pública em 2021. Também recebem isenção bolsistas integrais de instituições privadas ou participantes que sejam de família de baixa renda, inscrita no Cadastro Único do Governo Federal. O Enem de 2021 será aplicado nos dias 21 e 28 de novembro em todo o país. Ao mesmo tempo que está chegando ao fim a inscrição do Enem, começou nesta terça-feira a inscrição para o ProUni, o programa Universidade para Todos, que oferece bolsas de estudo integrais ou parciais em instituições privadas de educação superior. As inscrições do ProUni vão até a meia-noite desta sexta-feira. São mais de 134 mil bolsas de estudo. Para concorrer, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até 1,5 salário mínimo para bolsas integrais e até 3 salários mínimos para bolsas parciais, que cobrem 50% dos custos do ensino. Ainda para entrar no ProUni, não pode ter tirado 0 na redação do Enem e tem que ter uma nota média nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio de 450 pontos. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. E como será que anda o mercado de trabalho para quem não tem experiência e quer ter? A gente está falando aqui do estágio. O CIE divulgou hoje um balanço do que anda acontecendo durante a pandemia, mais precisamente no primeiro semestre, agora de 2021. Vamos conferir ao vivo com Maíra Heine. Oi, Maíra, boa tarde para você. Oi, Ana, boa tarde a todos. Olha, números de estágios e também de vagas de aprendizagem no primeiro semestre de 2021 apontam um crescimento de procura e também de oportunidades. Na comparação do último semestre de 2020 com o primeiro de 2021, houve aumento de 27% nas oportunidades aí de trabalho para o jovem. Os dados foram divulgados hoje, como você disse, pelo Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE. De acordo com a entidade, no mês de junho, a instituição filantrópica sem fins lucrativos alcançou aí o patamar de mais de 203 mil jovens inseridos no mundo do trabalho, uma marca que não era alcançada desde abril do ano passado, quando houve aí uma queda brusca por causa da pandemia. De acordo com Mônica Vargas, que é a Superintendente Nacional de Operações do CIE, a melhora também se deve ao andamento da vacinação. Esse processo de vagas ele é muito dinâmico. Esse dado é do dia 12/7 e hoje ele já tem um número diferente, porque as empresas a todo momento estão abrindo e preenchendo vagas. O que nós observamos aqui nesse painel é que o ritmo de abertura de vagas ele está muito próximo com o ritmo da vacinação. As cidades que mais disponibilizam vagas de estágios são São Paulo, Brasília, Campinas, Salvador e Goiânia. Para quem ainda não conseguiu a vaga de estágio ou de aprendizagem, a dica do CIE é fazer um teste comportamental para tentar se conhecer e melhorar as próprias competências. O teste está disponível no site da entidade. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Maíra, pelas informações.
E agora vamos falar de auxílio emergencial. Os trabalhadores informais e inscritos no CAD Único, Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nascidos em setembro, já podem sacar a terceira parcela do auxílio. O dinheiro foi depositado nas contas poupança digitais da Caixa Econômica Federal em 27 de junho. Os recursos também poderão ser transferidos para uma conta corrente sem custo nenhum. Até agora, o dinheiro apenas podia ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas de água, luz, telefone e gás, de boletos, compras em lojas virtuais ou compras com o código QR em maquininhas de estabelecimentos parceiros. O saque estava previsto para 4 de agosto, mas foi antecipado por decisão da Caixa. E uma novidade para quem está aí com dívidas e quer resolver o problema é que a Serasa promove esse mês um mutirão de renegociação de débitos com desconto de até 99%. Isso mesmo, você não ouviu errado não, 99%. O melhor é que os acordos podem ser feitos pela internet ou diretamente em uma agência dos Correios. Larissa Lousrânia é quem tem os detalhes para a gente. O mapa da inadimplência do Brasil, feito pela Serasa, mostra que até maio deste ano, cerca de 62 milhões de brasileiros estão com dívidas. E para mudar essa situação, a empresa está promovendo um feirão para quitar as dívidas e limpar o nome do consumidor durante todo o mês de julho. Natália Dirani, gerente de marketing da Serasa, destaca que a previsão é negociar mais de 14 milhões de dívidas que poderão ser quitadas com até 99% de desconto. A Serasa Limpa Nome seria em parceria com mais de 24 empresas que são de diversos segmentos. Então, tem dívidas de bancos, de cartão de crédito, universidades, varejo. É bem amplo o leque de segmentos que participa dessa ação, com débitos aí que as pessoas podem quitar por até R$100 e que chegam a até 99% de desconto do valor original da dívida. A negociação pode ser feita pela internet, no aplicativo ou site serasalimpanome.com.br. Aí, é preciso fazer o cadastro informando o CPF. O sistema vai apontar se há pendência e a negociação dos acordos, segundo Natália Dirani, demora em média 3 minutos. Caso o consumidor deseje negociar a dívida pessoalmente, basta ir a uma agência dos Correios. Com supervisão de Sheila Noleto, da Rádio Nacional em Brasília, Larissa Lousrânia. E um estudo do IPEA mostra que a inflação foi menor em junho, tanto para ricos como para pobres. Cristiane Ribeiro tem os detalhes. Ela conversou com a pesquisadora responsável pelo levantamento e traz todas as informações para a gente. A inflação desacelerou no mês de junho para todas as faixas de renda, mas, apesar dessa redução generalizada, na comparação com maio, a inflação para os mais pobres, de 0,62%, continuou bem maior do que a dos mais ricos, de 0,39% pelo terceiro mês seguido. Os dados são do indicador de inflação por faixa de renda, divulgado nesta quarta-feira pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. De acordo com a pesquisadora responsável pelo estudo, Maria Andréia Lameiras, os grandes vilões da inflação em junho foram os reajustes das tarifas de energia elétrica e dos preços do botijão de gás e do gás encanado. Mas a alta nos preços dos alimentos também pesou no bolso das famílias mais pobres. De um modo geral, o grupo habitação foi aquele que mais pressionou a inflação em junho, principalmente por conta dos reajustes da energia elétrica, do gás de cozinha e do gás encanado. Também pesou no orçamento das famílias mais pobres a alta das carnes, das aves, dos ovos e do leite e derivados. Na comparação com junho do ano passado, a pesquisa mostra que a inflação nesse mesmo mês de 2021 foi mais elevada para todos os segmentos de renda, sendo que a alta também foi mais significativa para as famílias de menor renda.
Os dados acumulados em 12 meses apontam que, apesar da aceleração inflacionária generalizada para todas as faixas de renda, a taxa de inflação das famílias de renda muito baixa segue em patamar acima da observada na faixa de renda alta, ainda pressionada pelas altas dos alimentos no domicílio, da energia elétrica e do gás de botijão no período. Já para as famílias de renda mais alta, boa parte dessa inflação acumulada vem do reajuste dos combustíveis no período. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. E agora as informações do mercado financeiro. A Bovespa opera neste momento em alta de 0,46%, com 128.757 pontos. O dólar está cotado a R$ 5,079, em queda de 1,97%. Depois de 30 dias atuando no Amazonas, a Força Nacional de Segurança Pública apresentou um balanço das ações no estado. E quem traz todos os detalhes para a gente é Eliane Gonçalves. A Força Nacional de Segurança Pública encerrou a ação no Amazonas e fez um balanço positivo da operação. Mas a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, diz que a ação foi irrelevante. Desde o dia 9 de junho, quando os agentes federais chegaram ao estado, foram apreendidas 1 tonelada e 400 quilos de drogas, 33 armas, 95 veículos e foram executados 72 mandados de prisão preventiva e de intimação. Na avaliação do diretor da Força Nacional de Segurança Pública, Antônio Aginaldo de Oliveira, a sensação é de missão cumprida. Encerramos a missão no Amazonas com o sentimento do dever cumprido. O governo federal, através do Ministério da Justiça, cumpriu com o chamamento, a solicitação que fez o governo do Amazonas, e saímos com certeza com a missão cumprida. E se novamente o estado do Amazonas ou qualquer outro estado da federação precisar do apoio da Força Nacional para atuar juntamente com as instituições de segurança pública dos estados, estaremos sempre prontos para cumprir a missão de segurança pública, seja em que lugar do Brasil seja. A operação foi autorizada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, e foi um pedido do governador do estado, Wilson Lima, do PSC, depois de mais uma onda de violência que atingiu a cidade de Manaus e pelo menos outras 9 cidades no interior. Segundo o governo do estado, a origem dos ataques estaria na morte de um traficante ligado ao crime organizado. Mas, para Calpolicam Padilha, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Amazonas, os números de apreensões e prisões apresentados pela Força Nacional não mudam a situação de violência que o estado enfrenta. Nada disso é diferente do que talvez nós tivéssemos mesmo sem a Força Nacional. Isso aí não tem impacto nenhum. A gente sabe que a Força de Segurança fez aqui porque o carro virou no Rio, só por isso. Não tem a menor noção do que os caras fizeram, deixaram de fazer aqui. E basta você ser inteligente. Você acha que uma força de segurança em um mês vai resolver um problema estrutural, sem contar que eles não estão atacando a fonte do problema está na própria estrutura de segurança pública. Mas, paciência. Durante esses 30 dias, o estado registrou outros crimes, como as mortes de 7 jovens na cidade de Tabatinga, no interior do estado. A suspeita é de retaliação da polícia militar após o assassinato de um sargento. Também nesse período, o secretário executivo de inteligência do governo do estado, Samir Freire, foi preso em uma operação da Polícia Federal contra garimpos clandestinos. Já o secretário de saúde do estado, Marcelo Scampelo, que chegou a ser preso por contratos fraudulentos na construção de um hospital de campanha, segue responsável por contratos do governo do estado que ultrapassam valores de 500 milhões de reais. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Agora em Brasília, 12:18. E você vai ouvir ainda hoje. Festa Nacional Francesa acontece com máscara e exigência de passaporte sanitário. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participa de audiência na Câmara. Repórter Nacional. A CPI da pandemia retomou hoje o depoimento de Emanuela Medrades, diretora da Precisa Medicamentos, empresa que teria intermediado a compra da vacina indiana Covaxin. O depoimento começou nesta terça-feira, mas foi suspenso porque a diretora não respondeu às perguntas dos senadores, utilizando aí o direito de ficar em silêncio. E desta vez disse que vai colaborar com a CPI. E quem acompanha é Leandro Martins. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Ana Lúcia, a você e a todos. Pois é, a Precisa Medicamentos tentou reduzir o preço da dose da vacina indiana Covaxin, mas não teve sucesso, porque os valores eram definidos na fabricante, a Bharat Biotech.
Foi o que disse há pouco a diretora e responsável técnica da farmacêutica, Emanuela Medrades, que está depondo neste momento na CPI da pandemia. A questão do preço da dose foi o principal foco dos senadores. Emanuela relatou que, em agosto do ano passado, o presidente da Bharat Biotech afirmou que a Covaxin seria a vacina mais barata do mercado, mas até novembro não havia um preço definido. Em dezembro, a empresa pediu $18 por dose e a Precisa pediu uma redução e chegaram ao entendimento de $15 a dose. Todas as vezes que tentavam reduzir o custo conosco, o nosso recado era, olha, nós não vamos deixar de falar com eles e de pedir para que esse preço seja menor. Só que a Precisa não possui comando sobre a política de precificação da Bharat. Emanuela afirmou que a Precisa trabalha com importação de produtos médicos junto ao Ministério da Saúde desde 2018, quando foram comprados também da Índia preservativos femininos. Ela relatou que o primeiro contato com a Bharat para aquisição de vacinas da Covid aconteceu em junho do ano passado e o contrato foi assinado em 25 de dezembro. O senador do Amazonas, Eduardo Braga, questionou por que a Precisa intermediou a negociação de vacinas com o Ministério da Saúde, apontando que outros fabricantes tratam diretamente com o governo brasileiro. A guia de importação é fechado o câmbio através do sistema bancário. Se deposita em real e o sistema bancário paga em dólar. Não existe isso de eu ter uma conta no exterior em dólar para pagar diretamente lá fora. Isso não existe. Lembrando, como você citou, Ana Lúcia, que o depoimento de Emanuela começou ontem, mas foi transferido para hoje porque a depoente não respondeu às perguntas, alegando um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. Por causa disso, ontem à tardinha, o presidente da CPI, Omar Aziz, foi ao tribunal pedir explicação ao ministro Luiz Fux sobre o alcance da decisão. Olha, a gente segue acompanhando a sessão, que agora há pouco teve um bate-boca, porque começou a ser abordado o assunto do pagamento antecipado de vacinas. Segue com você, Ana Lúcia. Tá ok, Leandro. E a gente fica aqui na expectativa para outras informações. Obrigada. Olha, e pode ter novidade em vacina contra o coronavírus chegando. É que a Anvisa aprovou mais 2 pesquisas clínicas de vacinas contra a Covid-19. Essas pesquisas, serão conduzidas em 9 estados, com mais de 8 mil voluntários. Uma é para testar uma candidata à vacina desenvolvida pela Academia Chinesa de Ciências Médicas. A pesquisa é um ensaio clínico de fase 3, controlado aí por placebo, para avaliar a eficácia e a segurança do imunizante contra a Covid com vírus inativado em adultos. A outra pesquisa clínica vai testar outra candidata à vacina da AstraZeneca. Essa versão é diferente da que está disponível hoje e está atualizada para fornecer imunidade a uma recente variante do vírus da Covid, que é aquela identificada lá na África do Sul, a Delta. Momento Saúde. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, garantiu hoje que o calendário de vacinação contra a Covid será mantido, mesmo sem os imunizantes Covaxin e Sputnik. Lucas Por Deus Leon, a pasta avaliou como não sendo mais necessárias essas vacinas. Boa tarde para você. Boa tarde, Ana. Boa tarde, ouvintes. Isso mesmo, Ana. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta quarta-feira que o país não precisará mais das doses da Covaxin e da Sputnik V. Segundo Queiroga, a pasta já contratou o número de doses suficientes de outras fabricantes, como a Janssen, a Coronavac, a Pfizer e a da Fiocruz. O Ministério da Saúde já adquiriu cerca de 600 milhões de doses de vacinas, então nós não temos a necessidade dessas doses adicionais desses 2 imunizantes que obtiveram essa licença de importação, porque entendemos que o que temos de número de doses já é o suficiente para imunizar a população brasileira até o final do ano. O que o Ministério da Saúde tem feito é buscar antecipação de doses. O ministro afirmou que há uma previsão de 100 milhões de novas doses para os próximos 2 meses. A vacina da Covaxin, da fabricante indiana Bharat Biotech, é a que está no centro da investigação da CPI da Covid no Senado sobre possíveis irregularidades. A compra, que já estava empenhada, foi suspensa pelo Ministério da Saúde após denúncia de um servidor da pasta. Segundo o ministro Marcelo Queiroga, o tema está sendo investigado.
Esse tema está à Polícia Federal, para que se faça uma apuração de todos os aspectos que têm sido suscitados. Quando esses assuntos surgiram, eu tomei a decisão de destituir o diretor do Departamento de Logística. E todos quanto tenham o seu nome envolvido em situações que não fiquem claras, serão afastados. Já a Sputnik V, fabricada pelo Instituto Gamaleya da Rússia, estava sendo negociada diretamente por governadores de estado. A Anvisa autorizou a importação da Sputnik referente apenas a 1% da população do estado que faria a importação, uma vez que a vacina ainda não teve a autorização emergencial dada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O ministro participa neste momento da Comissão de Seguridade e Família da Câmara dos Deputados. A expectativa do Ministério da Saúde é que até o final do ano todos os adultos maiores de 18 anos estejam com a segunda dose já aplicada. Ainda segundo o ministro, caso não haja uma variante resistente às vacinas, Queiroga espera que a pandemia acabe ainda neste ano. É com vocês. Obrigada, Lucas. Olha, e antes da gente seguir falando aqui em vacinação, uma correção. A variante Delta é a que surgiu lá na Índia. A da África do Sul é a Beta. E enquanto tem estados e municípios defendendo um tempo menor entre a aplicação das vacinas, a Sociedade Brasileira de Imunizações e a Sociedade Brasileira de Pediatria emitiram nota se posicionando contra a decisão de reduzir de 12 para 8 semanas o intervalo entre as doses das vacinas AstraZeneca e Pfizer. A nota é contrária à solução de adiantar essas doses como resposta à chegada da variante Delta, a indiana, ao país. As duas sociedades médicas avaliam que a medida seria importante em um cenário em que os estoques de vacina não fossem limitados, mas no caso do Brasil é mais seguro continuar aplicando a primeira dose e respeitar o tempo recomendado aí para a segunda. A segunda dose das vacinas Pfizer e AstraZeneca aqui no Brasil têm sido aplicadas com intervalo de 12 semanas em relação à primeira. A bula da AstraZeneca prevê que o prazo pode ser de 4 a 12 semanas, enquanto a da Pfizer recomenda um intervalo de ao menos 21 dias. E no Tocantins, 20 das 30 unidades prisionais vacinaram as pessoas privadas de liberdade. Esses detalhes, quem conta pra gente é Tâmara Cruvinel, da Secretaria de Estado. Pessoas privadas de liberdade de 20 unidades penais do Estado foram vacinadas contra a Covid-19. O planejamento e operacionalização da vacinação nos estabelecimentos penais tocantinenses foi articulado entre a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça, Secretaria de Estado da Saúde e Secretarias Municipais de Saúde, conforme a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no sistema prisional. A expectativa é que em breve as 30 unidades penais estejam com todos os custodiados vacinados com a primeira dose. Neste momento, das 20 unidades penais, com exceção da unidade penal de Palmas, onde os presos receberam a imunização contra a Covid-19 em dose única, as demais unidades aguardam o calendário municipal de vacinação da segunda dose. Diante disso, a expectativa é que nos próximos meses, 100% da população prisional esteja imunizada. Da Secretaria de Estado da Comunicação, Tâmara Cruvinel, para 96 FM. Olha, e tem outra campanha de vacinação acontecendo aqui no país, que é a da gripe. Ela foi, inclusive, prorrogada, lembra? Até o dia 30 de julho. E no Rio de Janeiro, a meta é imunizar toda a população contra o vírus da influenza. As informações com Cristiane Ribeiro, que está de volta. As crianças a partir dos 6 meses de idade e os adolescentes até 17 anos podem se vacinar contra a gripe na cidade do Rio de Janeiro entre esta quarta-feira e até o próximo dia 28.
De 21 a 30 desse mês, será a vez de quem tem entre 51 e 60 anos. Já de 28 de julho a 10 de agosto, a vacina contra a gripe é para as pessoas de 41 a 50 anos. Entre 10 e 18 de agosto é para quem tem de 31 a 40 anos. E por último, de 18 a 30 de agosto, serão imunizadas as pessoas entre 18 e 30 anos. Os idosos e pessoas de grupos prioritários que deixaram de receber a vacina contra a gripe desde o início da campanha em 19 de abril podem procurar os postos e clínicas da família em qualquer dia. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, alertou que é preciso respeitar o intervalo entre as vacinas da Covid-19 e da gripe, 14 dias entre as aplicações. Ele disse que a expectativa é imunizar contra a gripe mais de 2 milhões de pessoas em toda a cidade. Aproximadamente 1 milhão de pessoas que já tomaram a vacina da gripe, mas a meta da Secretaria é alcançar 2 milhões e 200 mil pessoas vacinadas para a gripe na cidade. Por isso a gente ampliou para toda a população, por faixa etária, nesse calendário, com o objetivo de vacinar o maior número de pessoas possíveis. No início deste mês de julho, o Ministério da Saúde ampliou o calendário de vacinação contra a gripe para o público em geral e também prorrogou a campanha nacional de vacinação contra a influenza até acabarem as doses adquiridas. A medida, segundo a pasta, foi tomada para garantir o aumento da cobertura, já que nem a metade, apenas 44,2% das 79,4 milhões de doses distribuídas para os estados e para o Distrito Federal haviam sido aplicadas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. E hoje, 14 de julho, é o dia da Bastilha na França. Depois de uma versão reduzida, sem público, no ano passado, por causa da pandemia da Covid-19, o tradicional desfile das Forças Armadas Francesas foi celebrado este ano com a volta do público. Mas olha, tudo com muita proteção, com o uso de máscara e até mesmo a exigência de um passaporte sanitário. Daniela Franco, da Rádio França Internacional, é quem conta pra gente como é que foi tudo isso. Hoje, 14 de julho, é o dia da Festa Nacional da França. E depois de a edição de 2020 ser cancelada devido à epidemia de Covid-19, o tradicional desfile militar voltou a ser realizado na Avenida Champs-Élysées, no coração de Paris. 5 mil militares participaram do desfile com veículos blindados, tanques, aviões e helicópteros. O presidente francês Emmanuel Macron percorreu a avenida em um carro militar ao lado do chefe das Forças Armadas da França, o general François Lecointre, e depois acompanhou o desfile com a primeira-dama Brigitte Macron. Cerca de 25 mil pessoas se inscreveram para assistir o evento presencialmente, com a obrigação do uso de máscara e apresentação do passaporte sanitário, que é esse documento que comprova a vacinação ou o teste negativo à Covid-19. Nessa noite, na Torre Eiffel, um concerto de orquestras sinfônicas vai ser realizado antes da aguardada queima de fogos e 15 mil pessoas são esperadas também com a obrigação de apresentação do passaporte sanitário e o uso de máscara. E a gente volta a falar de notícias aqui do Brasil. Agora do Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou 31 anos. O ECA, como é chamado, é uma das principais leis aqui do Brasil. Ainda são muitos os desafios enfrentados no país para reforçar a proteção desse público, E para isso foi lançado ontem um canal de denúncias dentro da plataforma Disque 100. É o número 101. Qual que é a novidade? As denúncias agora sobre violações de direitos humanos poderão ser feitas por profissionais de saúde. Mas a Cariane Costa tem os detalhes para a gente. No dia em que o Estatuto da Criança e do Adolescente completou 31 anos, o governo anunciou mais um canal de denúncias de violações contra esse público. É o Disque 101. Esse número é exclusivo para profissionais de saúde que suspeitarem ou confirmarem casos de maus tratos aos jovens. O número, criado pelo Ministério da Mulher,
Família e Direitos Humanos, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, vai receber denúncias de médicos também de forma anônima. Durante evento realizado em Brasília, foi lançado o ECA em Libras, a língua brasileira de sinais. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, destacou que o Estatuto é a garantia de proteção integral às crianças e adolescentes, que deve ser prioridade no Brasil. Que a gente precisa todo dia estar falando do ECA. Todo dia está falando dessa lei que veio para fazer a garantia dos direitos e a proteção integral. E quando a gente fala de proteção integral, a gente não pode esquecer que criança é a prioridade absoluta. Aí quando a gente pega o orçamento da União, a gente não está vendo a prioridade absoluta. A solenidade contou com a participação de autoridades e da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro disse que o ECA, em Libras, representa uma vitória para a comunidade surda. Que as nossas crianças e adolescentes surdos possam ter direito a uma educação bilíngue de qualidade, para que possam se preparar adequadamente para exercer sua cidadania e se qualificar para o mercado de trabalho. A pasta também anunciou a criação do Sistema de Cadastro dos Fundos de Direitos, uma plataforma que vai garantir que os recursos cheguem na ponta, como explicou o secretário nacional dos Direitos das Crianças e do Adolescente, Maurício Cunha. Trata-se de um sistema que dará mais segurança e facilidade para gestores municipais e estaduais e os conselhos gestores destes fundos, pois minimizará os erros e inconsistências, propiciando que os recursos dos fundos municipais e estaduais atinjam o alvo da política, que são as crianças e adolescentes. A pasta também anunciou a criação do Prêmio Brasil Amigo da Criança, que vai premiar as melhores práticas na defesa dos direitos das crianças. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi sancionado em 13 de julho de 1990 e estabelece direitos e garantias especiais às crianças e aos adolescentes. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Na África do Sul, dezenas de pessoas morreram nos últimos dias em protestos por causa da prisão do ex-presidente Jacob. As mais altas taxas de desemprego do mundo, de 32%. O ex-presidente desafiou a pena de prisão de 15 meses imposta pelo principal tribunal do país. Jacob Zuma foi condenado no final do mês passado por faltar ao depoimento judicial no inquérito que investiga a corrupção durante os 9 anos dele na presidência no país. Olha, e a operação da Polícia Federal, viu? Combate aí em 3 estados a venda de maconha pela internet. Quem traz os detalhes ao vivo é Paula de Castro. Oi, Paulinha, boa tarde. Oi, Ana, boa tarde para você, para os nossos ouvintes. É isso mesmo, a Polícia Federal cumpriu 17 mandados de busca e apreensão em 3 estados em uma operação realizada hoje contra o tráfico de drogas na internet. A Justiça Federal determinou ainda o bloqueio de 5 perfis no Instagram que eram usados para comercializar maconha, de acordo com a polícia, né? E as ações envolvem 70 policiais federais nas cidades e no estado de São Paulo. São as cidades do estado, né? São José do Rio Preto, Santa Fé do Sul, Rio Claro, Praia Grande, Campos do Jordão e a capital, São Paulo. Em Minas Gerais, a cidade de Contagem. E no Paraná, Almirante Tamandaré. Segundo as investigações, os perfis na rede social eram usados para vender variantes de maconha de alto valor agregado, que custavam até R$ 150 a grama. As drogas eram compradas, de acordo com a polícia, por um grupo de pessoas em São José do Rio Preto e elas faziam, a partir daí, a revenda pelos correios. Nos endereços das buscas, a Polícia Federal apreendeu também dinheiro. Esportes. E agora a Olimpíada de Tóquio, Astrid Nick. A equipe brasileira em Tóquio está com equipes espalhadas por 8 bases exclusivas, além de estruturas montadas na Vila Olímpica e em 2 vilas satélites. O
time Brasil terá uma delegação recorde no Japão. 301 atletas em 35 modalidades, maiores números da história do país em uma edição realizada no exterior. Em Tóquio, o time Brasil contará com a participação de 31 medalhistas olímpicos, sendo 18 campeões. Arthur Zanetti, da ginástica artística, Thiago Braz, do atletismo, Rodrigo Pessoa, do hipismo saltos, Caena Kunze, Martine Grael e Robert Scheid, da vela, Bruninho, Douglas Souza, Fernanda Garay, Lucão, Lucarelli, Maurício Borges, Maurício Souza, Natália, Tandara e Wallace, do vôlei, Alisson e Bruno Schmidt, do vôlei de praia. A equipe brasileira será composta por 161 homens e 140 mulheres. Nesta contagem, não estão incluídos os 18 atletas para eventuais substitutos em modalidades específicas. 174 atletas farão sua estreia no maior evento multiesportivo do mundo. Ao todo, 79 atletas já se encontram em solo japonês até o final desta terça-feira no Japão. São integrantes das seguintes modalidades: canoagem, slalom, vela, judô, rugby, boxe, vôlei de praia, natação, tênis de mesa e handebol masculino. Nos próximos dias, está prevista a chegada de outros 50 atletas, do handebol feminino e do vôlei em 14 de julho, e do taekwondo, hipismo, adestramento e parte da equipe de judô no dia 15. Ao longo de seus 107 anos de existência, o COB já levou o Brasil à conquista de 129 medalhas em Jogos Olímpicos, sendo 30 de ouro, 36 de prata e 66 de bronze. Faltam 9 dias para o início dos Jogos. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Astrid Nick. Tchau, gente. Até amanhã.